Bom, o roubo de carro cresceu no Rio Grande do Sul entre 2014 e 2015. A reportagem da Ubra TV foi ouvir 3 vítimas deste tipo de crime, em que a perda do carro foi apenas uma parte do transtorno. O assalto foi há mais de um ano, mas não saiu da cabeça da odontologista Márcia Roquette. Ela havia estacionado nesta rua do bairro Camaquã por volta das 5 horas da tarde. Desceu do carro e abriu o porta-malas. Foi nesse momento em que se viu em meio a 3 assaltantes que apontaram uma arma. O Palio, ano 2003, foi levado pelos bandidos junto com documentos, celular, óculos e tablet usados no trabalho. O carro apareceu um mês depois. Mesmo assim, desde então, andar na rua se tornou um momento de tensão. Mudou tudo, a sensação de segurança é muito grande, então agora eu tenho medo de sair de carro, eu tenho medo de andar na rua, tenho medo das pessoas que se aproximam. O medo é uma constante na minha vida. É justamente na hora de estacionar o carro o momento mais vulnerável. Isso porque a maioria dos veículos hoje está equipada com sistemas de imobilização eletrônica, o que faz com que o carro só funcione com a própria chave. Mesmo assim, nem os modelos mais antigos escapam das investidas dos ladrões. Foi o caso do Uno, ano 93, do construtor José Sampaio. Ele estacionou o carro em frente ao prédio em que está reformando um apartamento no bairro Bonfim. Foram menos de 5 minutos e o Fiat acabou levado por um ladrão. 2 dias depois, apareceu em Canoas, mas quando voltou para a mão do dono, veio sem as rodas de liga leve e com pneus velhos. A pessoa que tirou se preocupou em botar as rodas podre com pneu vazio, qual eu tenho as minhas dúvidas se isso foi os ladrões que tiraram ou foi tirado depois. E o que chama atenção assim, seu Sampaio? Porque, por exemplo, o senhor usa o carro no dia a dia e vai precisar voltar aqui no prédio outras vezes, continua o risco? Com certeza, eu continuo, trabalho no prédio, até hoje eu vim com o carro aqui no prédio, porque eu estou trabalhando, uso no dia a dia, agora a sensação é muito difícil, por ser um carro antigo de trabalho, não tem como se fazer um seguro, então a gente fica à mercê, pedir a Deus que não leve. Os dados da Secretaria Estadual da Segurança Pública mostram que, em 2014, foram quase 33 mil ocorrências de roubo e furto de veículos em todo o Rio Grande do Sul. No ano seguinte, em 2015, o número cresceu para mais de 38.500 casos, 13 mil só em Porto Alegre. Como se não bastasse o prejuízo dos donos dos carros, em muitas situações mais gente é afetada. A Pajero de Diego foi levada enquanto ele chegava em casa no bairro Medianeira. Ele voltava de uma viagem de serviço. No porta-malas estavam HDs externos, notebooks, câmeras fotográficas e até um drone. Esse era todo o equipamento de trabalho do videomaker. Dentro dos HDs estavam registros de 3 festas de 15 anos e outros 3 casamentos. A Pajero ainda não apareceu. Além de perder o carro, ele ainda pode ter que devolver o dinheiro dos serviços de filmagem dos clientes. E eles, por sua vez, ficaram sem a recordação das festas. O mais complicado de tudo, na verdade, é essa questão dos HDs, os eventos que estavam dentro, que eu tenho que entregar para cliente e... O que eu vou dizer agora, cara? Eu não tenho o que entregar para eles. É uma coisa que... E como é que faz para trabalhar agora? É complicado. Eu alugo equipamento ou o pessoal de fotografia e filmagem está me ajudando bastante, me emprestaram algumas coisas. Mas a gente ficou à mercê disso tudo aí e agora é correr atrás do prejuízo, né? E contar com a ajuda do pessoal. Sobre este assunto, roubo de carros, veículos, nós vamos conversar agora com os delegados da DP de roubo e furto de veículos, os delegados Marco Antônio Guns e Adriano Nonemacher. Sejam bem-vindos. Difícil, né? Porque a gente pensa no bem material, carro, as pessoas às vezes passam a vida inteira juntando dinheiro,
Mas a gente pode ver que não se resume única e exclusivamente ao carro, né? A gente está falando de vida, de pessoas, e está falando, por exemplo, situação muito difícil, né? Perder todo um casamento, 15 anos. Então, são desdobramentos desse crime que parece que se tornou, nos últimos tempos, muito comum na região metropolitana. O que a gente pode falar assim para tranquilizar a população? O que a polícia tem conseguido fazer a respeito desse tipo de crime? Por favor, delegado Adriano. A Polícia Civil vem fazendo aí nos últimos anos, né, várias operações policiais, não só com roubo de veículos, mas roubos em geral, tráfico de drogas, homicídios, né, que todos esses crimes estão intercalados, né. Então, o crime não anda a pé, né, o crime precisa de um carro. Então, às vezes, quadrilhas de traficantes, de homicidas, roubam também veículos para realizar os seus intentos e também para realizar clonagem, desmanche, enviar o carro para o Paraguai por troca de drogas, né? Então, o roubo de veículo acaba dando como consequência várias possibilidades de lucro, né? Mas a Polícia Civil vem fazendo aí muitas operações, as delegacias distritais, os departamentos especializados, como o DEIC, né? As quadrilhas especializadas são sempre mapeadas, são desarticuladas, né? Então, a Polícia Civil, a Polícia Investigativa, vem fazendo muito bem o seu trabalho. Se às vezes as estatísticas não diminuem, são por outros fatores, né? Segurança pública é sempre uma corrente. Sim. E a Polícia Civil, a investigação é um elo dessa corrente. Tem outros elos, né? Outros tipos de policiamento ostensivo, o trabalho dos poderes executivos, assistência social, presídios, a legislação penal no Brasil, que é muito benevolente, né? Um indivíduo que é preso por roubo inicia no semiaberto. O semiaberto no Brasil não é bem fiscalizado, é uma carta de alforria, muitas das vezes, né? Então, a Polícia Civil, a parte de investigação é bem feita, né? Então, nós temos que ver analisar também os outros elos dessa corrente. Perfeito, delegado Adriano, lembraste muito bem de que esses crimes estão, né, interligados, tem uma conexão entre eles, e nesse diagnóstico que o delegado fez, o delegado Marco Antônio, o delegado Adriano fez esse primeiro diagnóstico, a gente pode identificar pontos, por exemplo, a questão dos desmanches, né? Essa nova lei, o Estado aprovou uma nova lei para os desmanches. A gente pode entender que o roubo de veículos ele tem pontos nevrálgicos, assim como desmanche, tráfico de drogas. A gente falou há pouco de uma quadrilha de roubo a banco, né? Esses crimes, mesmo interligados, existe um núcleo entre eles? O desmanche ou o tráfico de drogas seriam as principais causas? Nós temos uma identificação óbvia que a Polícia Judiciária, a Polícia Civil Investigativa sempre traz aos cidadãos, enfim, à população, é de que o criminoso ele é, por excelência, um ganancioso, né? Então, o criminoso ele pretende dinheiro, né? Carro é liquidez, carro é dinheiro, né? Então, eles têm diversos... o produto carro ele vai servir de diversas formas para as associações criminosas, né? Então, eles podem servir, esse carro pode servir para clonagem e venda para pessoas que se dizem vítimas, mas muitas vezes são estelionatários, que compram veículos por preço muito abaixo, né? Grande parcela de culpa está na própria sociedade, que compra a preços baixíssimos, né? Então, nossa meia-culpa social, ela deve ser permanentemente analisada, né? Nós não devemos jamais ter medo de apontar o dedo para a cara das pessoas e dizer o que também vocês estão fazendo de errado e contribuindo para que o crime cada vez mais repercuta de forma mais dramática na vida das pessoas. Quando nós vemos esses dois depoimentos dessas pessoas, podem ter certeza que nós, policiais civis dedicados, íntegros, nós sofremos tanto quanto a família dessas pessoas. Porque nós sabemos a dificuldade que nós temos no nosso dia a dia de que essa vítima, se nós identificarmos o autor daquele roubo que ela foi vítima, muito provavelmente essa vítima não irá ao Poder Judiciário para formalizar perante um juiz de direito, promotor de justiça, aquela confissão, aquele termo de declarações dela, fazer o reconhecimento do criminoso. Muitas vezes essa vítima não colabora indo ao fórum, né? A pessoa não percebe que existem duas fases, a fase policial e a fase judicial. Então, nós encontramos inúmeras dificuldades no nosso trabalho de polícia civil, polícia judiciária, e por isso que nós sempre trazemos, digamos assim, às pessoas o alento de que a sociedade deve ter orgulho da Polícia Civil e da Polícia Militar que tem,
Porque nós fazemos com uma quantidade de pessoas que não é razoável nós termos hoje, mas nós fazemos quase milagre com o que nós temos. Infelizmente, nós ainda contamos, né, com um legislador míope, um legislador que não se interessa pelas grandes causas e que nós ainda praticamos penas de 1940. Né? Então, como é que nós podemos praticar, por exemplo, penas de 4 a 10 anos para crimes como, por exemplo, o roubo, que vai eternizar uma dor e uma situação tétrica para uma vítima que só pretendeu fazer o bem na vida, só pretendeu estudar, trabalhar. Como é que uma pena de 4 a 10 anos, e com as majorantes, que vai chegar na fase processual, nós vamos chegar, que o próprio juiz também fica engessado, aplicar uma pena de 5 a 6 anos, que inicia no semiaberto, como o colega bem falou. E nós não temos semiaberto no Brasil, ele não funciona, portanto, ele não existe. Né? Então, existe uma série de... O alento que nós trazemos às pessoas é que confiem na Polícia Civil, confiem na Polícia Militar, não mais deem coro à bobagem, a fofocas, a mentiras que se contam. Contem, procurem as especializadas. Canoas, existe uma série de delegacias especializadas. Procurem a furto e roubo de veículos, procurem a homicídios, procurem a Delegacia da Criança e do Adolescente. Colaborem anonimamente, façam com que a polícia pertença à sociedade, pertença às pessoas de bem, que trazem. Polícia não é nada mais do que informação, polícia é comunidade. Esse sentimento é que a gente também tem que trabalhar nas pessoas. Bom, falando sobre informação, muita gente, às vezes, em furtos pequenos, como por exemplo um step, que vai causar não só o prejuízo no step, mas também no veículo, danificando o veículo, algumas pessoas não registram boletim de ocorrência. Isso acaba atrapalhando o trabalho, porque fica difícil... O que vocês fazem com o boletim, delegado? Existe um monitoramento, um mapeamento das regiões? Existe mapeamento, georreferenciamento, né? Sim. Que é uma ferramenta de análise para direcionar as investigações, né? E é importante as vítimas realizarem as ocorrências. Esses tempos aqui em Canoas realizamos uma operação e conseguimos recuperar mais de 250 rádios, estepes, provenientes de furto em veículo. Então, saiu na mídia e muitas pessoas foram na delegacia reconhecer os objetos, só que não tinha ocorrência anterior. Nós precisamos ela demonstrar que ela foi vítima de um crime anterior. Então, é importante isso, porque às vezes há operações, há recuperação de muitos objetos, é vinculado na mídia, as vítimas procuram na delegacia e aí não tem ocorrência, é difícil a gente devolver o bem, né? Bom, uma curiosidade que eu tenho a respeito, por exemplo, a gente falou de legislação, que realmente semiaberto, né? Praticamente temos regime aberto, né? Onde o criminoso entra e sai quando vai para o semiaberto. É. E muitas vezes vocês chegam a capturar o bandido mais de uma vez. Como é que estabelece uma relação? Vocês sabem quem são? São sempre os mesmos? Ou tem mais gente de 2014 para 2015? A gente fala muito num momento de crise econômica no país, que tem levado pessoas à criminalidade. Isso realmente está acontecendo ou são sempre os mesmos que estão agindo, digamos assim, incentivados, por exemplo, pela mídia, quando diz que a polícia está defasada, está enfrentando problemas de estrutura, eles se sentem mais motivados, por exemplo? Bom, nós precisaríamos de exemplos pontuais, ocorrências pontuais, né, para trazer esse quase milagre. Né? Eu desconheço criminosos jovens, atuais, que deixaram de praticar crime. Uma vez que eles rompem com esse laço moral deles, com a família deles, os valores que eles possuem, a prática criminosa é o que há de mais ideal para se ter dinheiro. Repetindo, o criminoso é ganancioso, ele quer dinheiro. É muito difícil. Ainda ontem eu ouvi uma entrevista numa rádio em que as pessoas discutiam a respeito da falta de emprego, desemprego, que cresceu muito na região sul, e as pessoas discutindo porque alguns desses empregos querem que a pessoa trabalhe nos finais de semana. Então, essa é a nossa catástrofe, né? Nossa catástrofe é essa. Existe um grande número de pessoas que entendem que dinheiro cai do céu. A partir do momento em que rompem com esses laços morais, como eu estava dizendo, eles vão praticar crimes. E existe uma migração muito clara para quem trabalha na linha de frente, nas polícias civil e militar. Existe essa migração do cara que possui uma certa capacidade de pensar, eu quero dizer, o criminoso, alguns deles pensam, em como ganhar dinheiro mais fácil, e migram do tráfico, em que eles possivelmente podem ser mortos a qualquer momento, numa boca de tráfico, fazendo a segurança dessa boca de tráfico, ou mesmo vendendo aquela pequena quantidade, que hoje é tudo pulverizado, não existe mais no mesmo local uma grande quantidade de drogas, para o roubo de veículos. Porque no roubo de veículos ele vai levantar um carro, ele vai fazer a subtração mediante violência de um carro, em poucas horas ele já vai ter o dinheiro na mão.
com relação a esse bem que ele recém subtraiu de uma pessoa, né? Pela quantidade que nós temos atualmente de roubo de veículos, né? Infelizmente também nós acabamos tendo alguns latrocínios, né? Que é quando esse roubo desastrosamente, de forma trágica, acaba com a morte da vítima. Nesse caso nós temos uma pena bastante alta e que existe. Portanto, nesse caso, além de a Polícia Civil em praticamente todos os casos de latrocínio que ocorreram na região metropolitana e em Canoas, todos foram resolvidos, nos mínimos nos últimos 4 anos, todos os latrocínios que ocorreram na cidade de Canoas foram todos resolvidos. Estão os autores identificados, eu não posso garantir que todos estejam presos nesse momento, mas todos foram presos no final do inquérito policial. Bom, apenas para a população ter consciência, eu sei que é difícil, a gente tem vários tipos de crimes acontecendo e várias motivações, mas a principal hoje, antigamente a gente tinha a ideia de que os criminosos dirigiam até o Paraguai, por exemplo, para levar automóveis para lá, a gente falou dos desmanches, falou sobre o tráfico de drogas. Hoje, vocês têm, pela experiência de vocês diária, a maior motivação deles hoje, para que se rouba carro? Como o delegado Marco falou, é para o lucro fácil, né? É moeda de troca rápida. A liquidez. O carro é muito rápido, né? Então, como há muitos desmanches, ferros velhos irregulares, eles acabam, de uma maneira ou de outra, receptando esses materiais. E acabam pagando valor de R$ 1.500, R$ 2.000. Então, pega um menino aí de 18 anos, efetua um roubo por dia, quanto é que ele vai ganhar numa semana, né? E acontece muito também pedido de resgate, as extorsões. É comum. Principalmente nos carros antigos. Celular, né, gente, hoje em dia. Principalmente nos carros antigos, que apareceu na matéria ali. Uma relação de afetividade. Os carros antigos, até porque não tem seguro. Sim. Então, eles são furtados para fazer o pedido de resgate, que é o crime de extorsão, que a gente orienta também a vítima nunca a pagar. Sim. Sempre a procurar uma delegacia para que faça o acompanhamento necessário. Bom, eu quero agradecer a disponibilidade dos dois de estarem aqui com a gente, esclarecendo para a sociedade o que está efetivamente acontecendo, até para a gente não espalhar bobagem por aí e saber que a polícia está trabalhando, tem informação a respeito. Eu gostaria de encerrar, vou pedir a gentileza para o delegado Marco, para ele relembrar as pessoas, porque isso está acontecendo com o celular, o pessoal está comprando no mercado, né, no Caixa 2, no mercado negro, enfim, está comprando o celular, está comprando peça, está comprando step, e isso está incentivando o roubo. As pessoas precisam entender que o barato sai muito caro para todo mundo. Exato. Não é verdade, delegado? Sem dúvida, o empresário que nos assiste, o pai de família, o cidadão de bem, enfim, que sonega imposto, né? Que agora, no nosso período de declaração de imposto de renda, de ajuste do imposto de renda da pessoa, que faz sempre o jeitinho para que as coisas não deem certo. Aquele cara que vai e realiza a compra, e não numa loja autorizada, cadastrada no Detran, realiza a compra num ferro velho de determinada peça do seu veículo, porque ele está numa situação financeira difícil e vai lá e compra no jeito mais fácil. O usuário de droga, que vai e incentiva também essa indústria que movimenta bilhões na terra, né, em todos os países. Todos esses são incentivadores do crime indiretos, né? Portanto, é muito fácil nós termos aquela ideia, né, de que o crime é culpa do Estado, de que o Estado não tem força, de que o Estado não tem gente, de que o Estado... Não. Nós que trabalhamos nas polícias, nós sabemos que não é essa a dinâmica. Quanto mais nós trabalharmos com essa ideia de que as pessoas devem fazer a sua parte, isso aí pode ter certeza que trará um resultado muito melhor. Para finalizar, é muito importante que nós discutamos aqui também, por fim, a questão de que, sim, o Estado tem uma legislação nova do final do ano passado que regulamenta uma lei federal e nós temos um convênio do Detran com a Secretaria de Segurança Pública para fechamento de ferros velhos, desmanches irregulares que não estão cadastrados no Detran. Isso vai trazer uma repercussão muito positiva, é o foco absoluto e total da Secretaria de Segurança Pública. Então, nos próximos 2, 3, 4 meses, a imprensa vai estar recheada desses trabalhos, cada vez mais nós vamos fazer e isso certamente vai trazer uma repercussão no índice de criminal também. Bom, contem com a Ubra TV. Delegado Marco, delegado Adriano, sejam sempre bem-vindos. Parabéns pelo trabalho e fica aqui a nossa torcida para que todos os policiais possam desempenhar a sua função da melhor maneira possível, sempre com segurança. A gente sabe que vocês têm família e estão ali nos defendendo num momento, às vezes, muito perigoso. Obrigado, sejam bem-vindos. Obrigado.